Vamos abrir nossas Bíblias agora na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos de 8 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos de 8 a 12. Nessa manhã eu gostaria de falar muito rapidamente sobre igreja, comunidade terapêutica, pensando que nós, como povo de Deus, nós somos um povo que caminha junto, que caminha unido, como diz Tiago, confessando vossos pecados uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, e é nessa perspectiva da jornada cristã que nós caminhamos e somos sarados, e somos curados, e somos restaurados, porque o Espírito de Deus nos move e nos leva para os tempos de vitória. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículos de 8 a 12, assim ele se expressa: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam a iniquidade ou praticam males. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã tão abençoada, nesse tempo tão oportuno, em que já louvamos, já oramos, já intercedemos, e agora com a Tua palavra aberta, venha sobre nós, instrua-nos, fala-nos palavras de vida, oramos em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de falar sobre 5 princípios para que a gente possa ter uma igreja terapêutica, uma comunidade terapêutica. Pedro, nesse texto, fala de 5 verdades, 5 princípios que nós devemos observar como igreja, como comunidade de fé, para que sejamos de fato uma bênção um na vida do outro, uma bênção para as famílias que caminham conosco. Lembrando que Paulo está escrevendo para famílias que estão sofrendo perseguição, sofrendo injúria, sofrendo difamação, igrejas que estão passando por grandes aflições, e então ele está concluindo uma ideia. Quando ele fala finalmente, ele começa esse texto falando de finalmente, ele está desenvolvendo toda uma ideia que ele vem falando sobre a necessidade que tem de amar, de cuidar, de envolver-se um com o outro, e aqui ele conclui dizendo no versículo 1, o primeiro princípio, é preciso desenvolver unidade de pensamento. Esse é o primeiro princípio de uma igreja terapêutica, desenvolver uma unidade de pensamento. Veja o que ele vai dizer no versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Todos de igual ânimo. Obviamente que ele não está falando que todos devem pensar igualzinho. É claro que o apóstolo Pedro está em mente que somos diferentes, temos a nossa própria história, pensamos diferente, temos desejos diferentes, mas naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, naquilo que realmente faz toda a diferença na comunidade de fé, o apelo do apóstolo Pedro, o apelo da palavra do Senhor nessa manhã a você e a mim, é que nós devemos nos esforçar para desenvolvermos um só pensamento, um único pensamento. Qual é o pensamento? Aquilo que converge para a glória de Deus,
aquilo que edifica o povo de Deus, aquilo que traz pacificação nos relacionamentos, aquilo que é fundamental na vida cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos viver, desenvolver a unidade da fé no vínculo da paz. Ele fala da necessidade que nós temos de desenvolver relacionamentos que convergem, que aproximam, que unam uns aos outros naquilo que é essencial. Obviamente, o apóstolo Pedro está preocupado com as igrejas que estão em atritos externos, em perseguições externas, e essas questões externas trazem prejuízos internos. Aquilo que vem de fora provoca instabilidade nos relacionamentos internos, tal qual é uma família, quando está em crise, quando está com prejuízo, seja econômico, seja de saúde, parece que as questões maiores, sejam elas instáveis, podem trazer prejuízos na estabilidade familiar. E é a hora então que nós buscamos fortalecer, juntar, aproximar, para que haja um único pensamento, um único olhar, que todos olhem para o mesmo lado, que puxem para o mesmo lado, que busquem de fato aquilo que convirja, aquilo que converge, aquilo que aproxima e não aquilo que distancia. Esta é a ideia que o apóstolo Pedro está trazendo. Porque em Provérbios capítulo 6, o sábio vai dizer, de 16 a 19, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Percebe como que a palavra fala sobre a ira de Deus, aquilo que Deus reprova, e aqui o apóstolo Pedro está nos chamando a buscar, estabelecer, desenvolver unidade no pensamento, uma aproximação na unidade do sangue de Cristo. E a segunda ideia, o segundo princípio é se importar com quem sofre. Importar-se com quem sofre. Veja, ele fala também, sede compadecidos. A palavra compadecidos é padecer com, é aproximar-se daquele que padece, é estar com o que sofre, é estar junto daquele que está em crise, em dificuldade, em sofreguidão. Essa é a ideia. O apóstolo Pedro está dizendo que a igreja, ela é a comunidade daqueles que sofrem com os que sofrem, que se aproxima dos que padecem, que se coloca junto, ao lado daquele que está em sofreguidão. E nessa semana, algo bonito aconteceu aqui no nosso meio, quando o nosso querido presbítero se deu tomado pela Covid, e todos acompanhamos esses processos da enfermidade dele, e logo começou um movimento de oração na igreja. Esse é o processo do povo de Deus, é assim que caminha o povo de Deus. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro se regozija, todos se regozijam com ele. Essa ideia que nós temos de uma comunidade, de uma igreja, que ela é terapêutica, ela se constrói nesses processos simples da vida, nessas iniciativas tão simples e tão valorosas, tão vigorosas na vida daquele que recebe esta ação. Quando essa família foi acolhida pela igreja, quando eu falo acolhida, me lembro com muita alegria, falando aqui na quinta-feira para as irmãs, quando essa família chegou na igreja, família Ioc, quietinhos, tranquilos, sem muitas interferências, todos os domingos na igreja, uma família alegre, uma família tranquila. Nosso presbítero, quando foi convidado pelo conselho para nos ajudar a trabalhar com a junta diaconal, ele prontamente se colocou, disse: pastor, eu não quero tomar o lugar de ninguém,
e ele nos deu uma contribuição expressiva na junta diaconal. Eu nunca vi um japonês tão sorridente quanto Josué, um homem alegre, feliz, tranquilo. E essa família foi ganhando o coração da igreja. Nós acolhemos, acompanhamos os seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos, o João, atleta, suas competições, oramos por ele várias vezes aqui na igreja. Seu filho, Tiago, acompanhamos o processo dele de formação, está aí na faculdade. Enfim, esses processos que têm começos às vezes tão singelos, as pessoas se aproximam da igreja e vêm chegando e trazem consigo a sua história, a sua expressão, a sua fé e quer dar a sua contribuição, e essas pessoas vão chegando aos poucos e trazem consigo também os seus desafios, as suas lutas, os seus anseios. E naquele tempo o Senhor nos permitiu acolhê-los como família e eles nos acolheram também, e agora o Senhor pede para que intercedamos por eles. Nós somos assim. Nós somos uma família que caminha junto, um ao lado do outro, e a compaixão é a marca do cristão. A compaixão é a marca de uma igreja que é terapêutica, que acolhe, que abraça, que se aproxima, que vincula no coração, na alma, que quer o bem do outro, que quer ver o processo de dor, de dificuldade rapidamente se esvair, sair e vir tempos novos. Por quê? Porque a igreja é uma família de famílias. A igreja é essa comunidade que reflete, que revela a graça amorosa de Deus, a compaixão de Deus por aqueles que Deus ama. A igreja é o coração de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus, as pernas do Senhor, porque nós refletimos o caráter do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, uma igreja que de fato quer ser uma igreja terapêutica é uma igreja que se importa com quem sofre. Em terceiro lugar, Pedro vai dizer: cultivem amigos. Veja, ele vai dizer: sejam fraternalmente amigos. Fraternalmente amigos. Igreja é lugar de fazer amizades. Igreja é lugar de aproximar e criar vínculos sólidos, vínculos consistentes, vínculos vigorosos, onde nossos filhos possam encontrar amigos, crescerem entre amigos, onde os casais possam encontrar o seu cônjuge, estabelecerem casamentos e construírem histórias juntos. A igreja é lugar de vínculos profundos de amizade. Nós vivemos tempos em que os consultórios de psicologia vivem abarrotados, porque nós temos grande dificuldade de estabelecermos vínculos profundos de amizade. Amizade sincera, amizade verdadeira, amizade genuína, é aquela que nós podemos falar, não de projetos, não de sonhos, mas falar das nossas dificuldades, falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque o outro sabe o que fazer com que escuta, pode nos acolher, pode nos ajudar, pode nos acolher, pode nos orientar. Esta é a bênção de uma comunidade terapêutica, onde nós possamos de fato criar vínculos profundos, sinceros, verdadeiros de amizade. Nós estamos aqui nos esforçando para isso nessa igreja. Nós vimos aqui com as crianças, fazemos diversas atividades, obviamente que pela pandemia estamos com uma certa restrição, mas fazemos várias ações para que as crianças venham, por exemplo, fazer acampa dentro aqui na igreja, acantonamento. Para quê? Para que elas cresçam juntos, não apenas na escola dominical, mas em outros momentos, promovemos encontros, acampamentos com adolescentes, com jovens, para quê? Para que haja integração, para que haja vivência, para que haja conhecimento, para que se desenvolva amizade, para que eles cresçam juntos e se vinculem no coração e um cuide um do outro nesse processo em que a palavra de Deus é semeada entre nós e nós vamos crescendo e fortalecendo os nossos vínculos de amor e formando vínculos profundos de amizade. Mas eu quero dar uma dica especial para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha muitas amizades aqui na igreja, ou talvez não tenha muitas amizades aqui na cidade. É importante que nós escolhamos pelo menos 3 casais, 3 famílias em que a gente possa orar por elas especificamente, que a gente não tenha muito relacionamento, não conheça muito, e quem sabe você possa
convidar essas famílias para, quem sabe, tomar uma refeição na sua casa, obviamente com todo o cuidado na pandemia que exige, não é? Quando for possível. Quem sabe trocar mimos, presentinhos, agradá-los. Quem sabe criar vínculos, querer aproximar-se, demonstrar interesse em cultivar uma relação mais profunda, mais próxima no coração, para que você possa construir relacionamentos mais profundos na comunidade. Pedro está dizendo que sejam fraternalmente amigos. A comunidade de fé, ela se fortalece, ela se estrutura, ela se vincula na medida em que as pessoas chegam aqui e dizem: esta é a minha casa, esta casa do Senhor também é minha casa, essa família, esse povo de Deus também é meu povo. Há uma identificação, há uma identidade, em que você não está olhando apenas os valores, mas apesar dos desvalores, apesar das desvirtudes, você ama as pessoas, você acolhe as pessoas. E isto é ser terapêutico, é você demonstrar a graça amorosa de Cristo e você dizer: eu quero conviver com esse povo abençoado de Deus, eu quero crescer junto com esse povo. Eu penso que é tempo de nós revermos e buscarmos solidificar nossos vínculos maiores na igreja. Não faça como eu, que fui na casa do Edar e da Rita, tomaram uma refeição, cheguei às 11 e saí às 7 da noite, também judia, não é? Faça, mas faça com horários mais definidos, né, Edar? Também eles fazem tão bem a gente que dá vontade de ficar lá o tempo todo. Que alegria. E não é só esse casal, não. Muitos casais aqui da igreja nos recebem com muita alegria. Esta igreja tem irmãos e irmãs que amam profundamente e tem alegria em receber a gente e também ser recebido em casa. Vejo isso com muita tranquilidade. Mas em quarto lugar, sejam repletos de boas ações, repletos de boas ações. Ele vai dizer: sejam misericordiosos e humildes. A misericórdia é a concretude do amor. A misericórdia é a ação, é o amor em ação, é a efetividade do amor. Ele fala: seja misericordioso, atue com misericórdia, ou seja, esteja com aquele que tem miséria, acolha a miséria daquele, seja alguém que tenha ação concreta para com a miséria de alguém, e humilde. Essas expressões aqui têm a ver com um conceito judeu de que eles falam que o centro das emoções estava no intestino. Então a ideia é que eles tinham apego aos outros pelas vísceras, ou seja, que as suas vísceras sejam apegadas aos outros, esse sentimento de voltar-se em favor do outro, de abrir mão de si em favor do outro, é essa ideia de estar inclinado para que, de fato, as ações fluam naturalmente na vida da comunidade. São expressões que se denotam na concretude da vivência na comunidade. A gente vê isso com muita clareza na comunidade cristã. Agora, durante a pandemia, quando nós estávamos com algumas dificuldades técnicas de fazermos transmissões dos nossos cultos, das nossas atividades, um casal que tem certa habilidade, muito conhecimento, colocou-se à disposição dos pastores, do conselho, e disse: eu posso contribuir diante da nossa dificuldade, da nossa escassez, das nossas falta de condições. Esse casal colocou todo o equipamento dele e eles mesmos pessoalmente se colocaram à disposição para que a igreja pudesse continuar sendo edificada com as nossas transmissões. É isso que nós estamos dizendo. Gente que entende a hora de ajudar, gente que entende que é momento de agir, é momento de se colocar à disposição é momento de envolver-se em ações concretas na história. Nós estamos vendo aqui nosso trabalho com a SAF, com o Ministério Masculino, com as irmãs que fazem a mesa solidária. Essas ações concretas, elas são pontuais, mas elas são abençoadoras. É gente que sai do pouco de si próprio, que abre mão da sua agenda pessoal, que deixa talvez cuidados especiais com a família para vir atender especificamente uma necessidade. É disso que estamos falando. Pedro está dizendo: olhem para as necessidades especiais e sejam misericordiosos, coloquem-se à disposição, sejam abençoadores
para com todos. E concluindo, o quinto item em que o apóstolo Pedro nos chama para sermos uma igreja abençoadora. Ao invés da vingança, olhem para os propósitos maiores de Deus. Veja o que ele vai dizer. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Pelo contrário, bendiga. Igreja terapêutica é uma igreja que confia e espera pela providência de Deus, que não lida com o mal, que não lida com injúria, que não fica se gastando no embate com maledicência, com um mal falar, que fica com intriga. Não, é uma igreja que aprendeu a esperar, a confiar na ação maravilhosa, bendita do Deus que age na igreja. Aquela igreja estava sofrendo muitos males, aquela igreja estava sofrendo muitas opressões, aquela igreja estava sofrendo muita dificuldade, e o apóstolo Pedro, como bom pastor, ele traz essa expressão de cuidado para com a igreja. Não envolvam-se com o mal, não envolvam-se com a injúria, pelo contrário, bendiga. Em outras palavras, ore por aqueles que falam mal, orem por aqueles que falam injúria, busquem o Senhor, aquietem o vosso coração, esperem pelo Deus da providência. E aí ele conclui essa ideia com o Salmo 34, dos versículos 12 a 16, eu vou só ler para a gente orar. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, que vivamos realmente nessa construção de uma comunidade terapêutica, de acolhimento, de unidade e de prática do bem, aguardando no Senhor, em silêncio, aguardando no Senhor a ação maravilhosa, poderosa do Senhor. E assim, seremos seguramente vitoriosos na luta contra o mal. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra, Senhor, nos chama a vivermos vida digna do Teu Evangelho. Oramos com alegria e gratidão pela ação poderosa do Teu Espírito em nós, na vida do Teu povo. Damos-te graças, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Damos-te graças, Senhor, porque esta igreja mantém as portas abertas há 95 anos, proclamando que quem salva é só Jesus. E ela vem dando testemunho claro, evidente na sua história, nessas décadas em que ela está com as portas abertas, não apenas proclamando o Evangelho, mas vivenciando o Evangelho, acolhendo famílias, acolhendo pessoas que o Senhor traz para este arraial. Senhor, louvado seja o Teu nome, quando nós completamos 95 anos de história e nós celebramos a Tua bênção, o Teu favor, o Teu cuidado e a ação poderosa do Teu Espírito em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém.